Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é a lição 13 de Cristo em Filipenses e Colossenses. É a última lição desse trimestre. É a lição 13. Permanecendo na vontade de Deus. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição, Pai. Que Teu Espírito Santo nos ilumine e que o Senhor abençoe os inscritos desse canal e abençoe também, Pai, as pessoas que vão se inscrever. Perdoe os nossos pecados, Pai, porque o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Aí o verso para memorizar diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. O final do livro de Colossenses revela ampla rede de colaboradores de Paulo. O livro de Atos mostra que ele começou sua jornada missionária com Barnabé. Depois, uniu forças com Silas e ao longo do livro temos uma visão geral de suas 3 viagens missionárias. Examinaremos a estratégia missionária de Paulo, que envolvia o uso eficiente de tempo e recursos para alcançar os principais pontos do Império Romano, bem como o treinamento de obreiros com potencial para alcançar cidades e vilarejos que ele não visitaria, como Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Por meio de visitas e especialmente como prisioneiro através de cartas, Paulo conectava pessoas e igrejas. Ele reconhecia que o sucesso da missão dependia da colaboração de todos os judeus e gentios, homens e mulheres, como Tíquico, Aristarco, Justo, Epáfras, Lucas e Ninfas. Curiosamente, é mencionada uma carta que ele escreveu para Laodiceia, mas que não foi preservada. Paulo concentra muita informação nos últimos versos, incluindo uma exortação a um homem chamado Arquipo. Ele fez tudo o que podia para fortalecer as igrejas enquanto tinha a oportunidade. Parte de domingo. Lições de evangelização. Aprendemos muito com Paulo sobre como evangelizar. Suas viagens somaram cerca de 21.500 quilômetros, o que é impressionante considerando que boa parte foi feita a pé. Em várias ocasiões, ele também esteve preso. Paulo dedicou-se bastante a centros comerciais como Corinto e Éfeso, de onde a mensagem se espalhava para outras localidades do interior. Ele também retornava às igrejas que havia fundado para fortalecer e motivar os novos cristãos. Quando não conseguia visitá-los, ele lhes enviava cartas, mostrando que se lembrava deles e se importava com o seu bem-estar. Pergunta aqui número 1. Leia Colossenses 4, 7 ao 9. Compare com Éfeso 6:21. Como Paulo descreveu Tíquico e por que ele enviou Tíquico e Onésimo a Colossos. Tíquico lhe informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhe fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhe tudo o que está acontecendo aqui. Em Éfeso 6:21 diz: Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhe informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Algumas informações são mais bem
transmitidas oralmente do que por escrito. Seria interessante saber o que os dois homens trouxeram de novidade para os colossenses, considerando que Paulo desejava que as notícias alentassem o coração deles, em Colossenses 4, 7 a 9. Provavelmente incluíam a sua situação na prisão de qualquer forma. Essa comunicação também era importante como meio de manter os laços pessoais entre os crentes. Tíquico, cujo nome significa afortunado, era um emissário confiável, descrito como fiel ministro e conservo. Ele foi um dos homens da Ásia escolhidos por Paulo para acompanhá-lo na viagem com a coleta para os crentes necessitados em Jerusalém, em Atos 24. Tíquico também esteve com Paulo durante sua segunda prisão em Roma, de onde foi enviado a Éfeso para fortalecer o trabalho ali. 2 Timóteo 4,12. Antes, Paulo havia pensado em enviá-lo a Tito, em Creta, Tito 3,12. Acompanhando estava Onésimo, o fiel amado irmão, em Colossenses 4,9, que Paulo havia evangelizado na prisão. Filemão 10. Aparentemente, Paulo também queria saber sobre as circunstâncias dos cristãos em Colossos. Não seria difícil enviar notícias de volta a ele, por alguém, se não fosse possível, pelo próprio Tíquico. Essa foi outra maneira de Paulo demonstrar amor e preocupação pelos crentes, ainda que não os tivesse visitado pessoalmente, e de fortalecê-los na fé para que alcançasse outras pessoas. Vamos para a parte de segunda-feira. Conexões na igreja. Em um mundo conectado, é difícil imaginar os desafios que Paulo enfrentou para fazer com que os membros das igrejas se sentissem parte de algo maior do que suas próprias congregações locais. Pergunta número 2. Leia Colossenses 4, 10 e 11. Além de enviar notícias por meio de mensagens em Colossenses 4, 7 a 9, de que outras formas Paulo incentivou a união entre as igrejas, levando em conta os problemas de que ele tratou nessa carta? Que mensagem há nessas saudações? Colossenses 4, 10 e 11 diz assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Com essas saudações, Paulo promoveu a união dos irmãos. Ele preparou o caminho para a possível visita de Marcos, primo de Barnabé, a Colossos. Aristarco é descrito como companheiro de prisão de Paulo, em Colossenses 4:10. Eles eram soldados que vestiam a armadura de Deus e lutavam para libertar os cativos de Satanás, a fim de recrutá-los para o serviço do reino de Deus, em Efésios 6, 10, 11. E 2 Timóteo 2, 1 a 4. Jesus, conhecido por Justo, nome judaico e romano que soam muito semelhantes em grego como Saulo e Paulo, também é elogiado como um colaborador fiel no Evangelho. Paulo fez questão de mencionar que Aristarco, Marcos e Justo eram judeus convertidos, pois eram da circuncisão, em Colossenses 4:11. Em seguida, ele menciona 3 gentios, Epáfras, Lucas e Demas, Colossenses 4, 12 a 14. É significativo que, apesar das tensões na igreja entre judeus e gentios, esses irmãos em Cristo trabalhassem juntos com eficácia, unidade e harmonia. Ao dizer que eram os únicos, Paulo parece expressar sua decepção por não haver mais cristãos judeus unidos com ele em seu sofrimento. No entanto, é importante notar que nesse tempo, João Marcos, que anos antes havia abandonado Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária, demonstrou então não apenas lealdade, mas também se tornou um conforto
para Paulo, em Atos 13, verso 13, 15, 36 a 40 e Colossenses 4, 11. As ameaças à unidade não são novidade nos últimos anos. As forças do mal têm atacado intensamente a unidade da igreja. Essa tensão sobre a unidade pode ser sentida em todos os níveis da igreja. Então, a unidade quer dizer união. A igreja tem que sempre estar unida em unidade. Se o irmão cai na fé, os irmãos têm que fortalecer o outro irmão que está caído na fé. É assim que é manter a unidade, para não deixar as forças do mal entrar na unidade, para fazer arruaça. Então, os irmãos têm que ficar unidos em um só pensamento, no mesmo modo de pensar, que é a Bíblia Sagrada. Parte de terça-feira, maduros e convictos. Ter um propósito é essencial para realizar o empreendimento. O ministério de Paulo e de seus cooperadores exemplifica essa determinação em Filipenses 3, versos 13 e 14. Os resultados falam por si. O evangelho se espalhou no mundo. Esse foco é necessário hoje? Sim, exatamente. Tem que ser o foco também de hoje. O evangelho tem que ser espalhado. As pessoas precisam saber de Jesus. Pergunta de número 3. Leia Colossenses 4, 12 a 13. Qual é o propósito descrito e como ele deve ser alcançado? Esse propósito aqui, eu vou ler aqui para vocês. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelo que estão em Laodiceia, em Hierapolis. Epáfras teve um papel fundamental na propagação do Evangelho em Colossos, nas cidades vizinhas de Laodiceias e de Hierápolis. Suas saudações e orações por essas igrejas foram uma motivação para os crentes dali. Ele orava com um propósito, que os colossenses se conservassem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Vamos analisar os elementos dessa oração. Conservar-se. O verbo grego significa permanecer firme e inabalável, algo possível apenas para aqueles que permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar-se da esperança do Evangelho. Colossenses 1:23. Esse mesmo verbo aparece em outros textos para descrever a luta contra as ciladas do diabo. É a necessidade de resistir às forças do mal com o poder divino, vestindo toda a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6, 10 a 18 e 2 Timóteo 2, 19. Maduros. A palavra grega significa perfeito ou maduro e indica maturidade espiritual, que se manifesta no amor sacrificial, em Mateus 5, 44 e 48. No entanto, mesmo os mais maduros na fé nunca presumirão já terem obtido a perfeição. Filipenses 3, 12 a 15. Plenamente convictos. Essa é uma só palavra grega que transmite a ideia de algo plenamente desenvolvido ou elevado à sua totalidade. É usada para descrever que Abraão estava plenamente convicto de que Deus cumpriria sua promessa, mesmo que parecesse impossível, em Romanos 4, 21, em referência à capacitação que Paulo recebeu do Senhor para que a pregação fosse plenamente cumprida por meio dele, em 2 Timóteo 4, 17. Toda a vontade de Deus. A palavra toda indica algo completo. Paulo orou para que os colossenses transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus e vivessem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, segundo a força da sua glória. Colossenses 1, verso 9 a 11. Em Atos 9:16, esse verso nos ajuda a compreender os desafios que Paulo enfrentou. Isso nos ajuda a entender as dificuldades que enfrentamos em nossa vida. Aqui em Atos 9:16 diz assim: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Isso nos mostra que Paulo sofreu pelo nome de Jesus. Paulo, ele sofreu o quê? Ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, ele foi preso,
Tudo isso pelo nome de Jesus. Isso nos ajuda a entender as dificuldades que enfrentamos em nossa vida. Sofrer pelo nome de Jesus como Paulo sofreu. Pregar a palavra de Deus. Levar Jesus para as pessoas, como Paulo fez e sofreu pelo nome de Jesus. Quarta-feira. No mundo, mas não do mundo. Pergunta 4. Leia Colossenses 4, verso 14 e 15. E 2 Timóteo 4, 10 e 11. De que forma Lucas se diferenciou de Demas e por quê? Em Colossenses 4, 14 a 15 diz assim: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Agora 2 Timóteo 4, 10 a 11. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. O apóstolo João escreveu: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. O amor de Lucas por Jesus e por seu reino fez com que ele permanecesse ao lado de Paulo até o fim, sem se importar com as circunstâncias, enquanto Demas amou mais este mundo do que o porvir. Que nós entendemos que se nós amar as coisas desse mundo, o amor de Deus, o amor do Pai não está em nós. Se nós fizermos a vontade do mundo, o amor de Deus não está em nós. Então, não devemos amar as coisas deste mundo. Aqui em pergunta 5, leia as passagens a seguir. Que orientações são dadas àqueles que esperam a segunda vinda de Cristo? Vamos ler. Marcos 13, do 32 a 37. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. E como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um de seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se é à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhe digo? Digo a todos, vigiem. Então, esse texto nos mostra que Jesus não marcou nem data, nem dia e nem hora para vir. Jesus virá de repente, de surpresa. Por isso que nós temos que preparar todos os dias para a volta de Jesus. E na palavra de Deus está mandando aqui que nós temos que vigiar. É como o dono da casa. Ele sai para viajar e dá tarefa para seus servos. E seus servos não sabem quando seu dono volta. Eles têm que manter as tarefas em dia, fazer tudo o que o seu dono mandou. Porque os servos vão saber que seu dono vai voltar, mas eles não sabem que dia e a hora eles vão voltar. Assim vai ser na volta de Jesus. Aqui, Tito 2, 11, 14. Porque a graça de Deus manifestou o Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata e justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, findo nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, a graça de Deus é para todos que aceitam a Jesus. A graça de Deus não é só para mim. E nessa graça, o que nós devemos fazer? Devemos viver de maneira sensata e justa, piedosa nesta era presente. Você deve renunciar os seus pecados, a impiedade, paixões mundanas e viver de maneira sensata e justa. Então, a graça de Deus é para todos que aceitam. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra. Tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoas? A Bíblia fala, vivam de maneira santa
e piedosa, fazendo bem, ajudando as pessoas, pregando a palavra e também esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Então nós temos que esperar, apressar a volta de Jesus, viver de maneira santa e piedosa, fazer o bem, falar de Jesus para as pessoas e viver de maneira santa aqui nessa terra, não praticando pecado, se arrepender de seus pecados e se entregar a Jesus. Esse verso aqui eu não coloquei, eu vou deixar para vocês lerem. Leiam aí Apocalipse 3, 17 ao 21. Jesus e os apóstolos nos alertam repetidamente a vigiar, estar atentos e sempre preparados para a vinda do Mestre, para que não sejamos pegos de surpresa. Infelizmente, assim como os discípulos que não deram ouvidos à ordem de Jesus, vigiem e orem. Em Mateus 14, 38. Muitos não farão os preparativos necessários. Tudo se resume a quem ou o que tem em nosso coração, pois não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. Ou vocês servem a este mundo que é do maligno, ou vocês vão servir ao Senhor Jesus. Vocês escolhem qual Senhor vocês querem servir. Eu escolho servir a Jesus, fazer a vontade de Deus e pregar a sua palavra. É esse o meu desejo, e tomara que esse seja um desejo de vocês também. Na mensagem à igreja de Laodiceia, Jesus orienta que devemos primeiro nos arrepender de nossos pecados. Em seguida, precisamos abrir o coração para o Senhor e permitir que Ele assuma o controle. Isso nos leva, então, ao terceiro passo, obter o ouro da fé e do amor, que são provados nas dificuldades e vencem a tentação. Se nós só vencemos a tentação se nós permanecermos em Cristo. Vocês lembram em Mateus capítulo 4 que Jesus ele venceu a tentação? Que o diabo tentou Jesus 40 dias e 40 noites no deserto? E Jesus venceu a tentação porque Jesus estava forte no espírito. Jesus estava fraco na carne, mas forte no espírito. Ele venceu a tentação. Se nós permanecemos com Cristo, nós também vencemos a tentação. Se nós deixarmos Cristo, nós perdemos. Aí a tentação nos vence. De que Jesus pede que você se arrependa? Que parte dessa prescrição você mais precisa aplicar? Se arrepender dos seus pecados e se entregar a Jesus. É isso que Jesus pede para você. Pede para você e para mim. Parte de quinta-feira. Mensagem à Laodiceia. Pergunta 6. Leia Colossenses 4, 16 a 18 e 2, 1 a 3. Que semelhanças há entre a mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia? Em Apocalipse 3, 14 a 22. E a carta de Paulo à igreja de Colossos, que deveria ser lida também pelos laodicenses nos dias de Paulo. Colossenses 4, 16 a 18 diz assim: Depois que esta carta for lida entre vocês, faço que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuidem cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês, Colossenses. A graça seja com vocês. Em Colossenses 2, 1 ao 3. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente
o mistério de Deus, a saber, Cristo. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Onde estão escondidos os tesouros e a sabedoria do conhecimento? Em Jesus Cristo. Nele está o quê? Todo o tesouro. E aonde você vai encontrar esse tesouro? Na Bíblia Sagrada. Você vai saber de Jesus se você estudar a Bíblia Sagrada e saber conhecer mais Jesus através da Bíblia. Considerando a história do povo de Deus, vemos que os mesmos problemas têm se repetido. Os profetas repreenderam os israelitas por quererem adorar como o mundo, e o exortaram a se arrepender antes que fosse tarde demais. Isaías lamentou: vejo como a cidade fiel se tornou prostituta. Isaías 1:21. Ele exortou o povo a retornar a Deus para ser perdoado e purificado. Isaías 1:16-20. Tanto João Batista quanto Jesus convocaram as pessoas a se arrependerem e darem frutos que resistiriam ao teste de julgamento nos últimos dias. Mateus 3:2, 8:10, 4:17, 12:33-37. Os apóstolos transmitiram uma mensagem semelhante em Atos 2:38, 3:19, 17:30 e 2 Coríntios 7, 9-10. Vamos ler Atos 2:38. O que pede aqui? Pedro falou assim, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então nós temos que se arrepender dos nossos pecados, aceitar a Jesus e esperar a sua volta. Compare Isaías 60:1-3 com Apocalipse 18:1-4 e Isaías 62:1-5 com Apocalipse 19, verso 7-8. Quais semelhanças existem entre as mensagens dos dois livros? Eu escolhi aqui Apocalipse 19, versos 7-8, que diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Você quer vestir esse linho fino, brilhante e puro? Então você tem que ser uma pessoa justa aqui nessa terra. Fazer a vontade de Deus. A noiva aí somos nós. E o cordeiro é quem? É Jesus. Então, Jesus, ele vai vir nessa terra para buscar a sua noiva, que somos nós. Mas essa noiva tem que ser o quê? Tem que ser justo, tem que ser justa, tem que fazer a vontade de Deus, pregar a sua palavra, não cair no engano de Babilônia, que é a Babilônia hoje espiritual, que é o quê? Muitas igrejas hoje pregam engano, pregam por dinheiro. Por isso que Deus fala em Apocalipse 18, sai dela, povo meu. Então, Deus tem pessoas em outros apriscos, mas pessoas sinceras, que vão sair do erro, que estão sendo enganadas e vão para a verdade, que é a palavra de Deus. Por isso que eu falo para vocês, estudem a Bíblia, para vocês não cair no engano. Se vocês estiverem numa igreja que pregam só dinheiro, que pregam prosperidade, saiam desse engano, porque estão lá, são falsos pastores que querem enganar vocês. Cuidado, sai dela, povo meu. Sai dela. Deus manda sair do engano. Leiam aí Apocalipse 18, verso do 1 ao 4. E vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Deus unirá os céus e a terra, mas por causa do grande conflito, isso precisa ser feito em etapas. No Calvário, Satanás perdeu qualquer afeição que havia para com ele, entre os seres celestiais. João 12:31. Por meio do ministério de intercessão, o juízo desenvolvido por Cristo no santuário celestial, os fiéis são aperfeiçoados em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele.
No juízo durante o milênio e no juízo final, as questões restantes serão resolvidas. Pecados e pecadores impenitentes serão destruídos no fogo que purificará a terra. Então, o que isso quer dizer? Que Jesus está no santuário celestial intercedendo por nós. E quando Jesus voltar, aquelas pessoas que não se arrependeram, que preferiram fazer a vontade do mundo, viver no pecado, o que vai acontecer com essas pessoas? Vão ser o quê? Destruídas no fogo. Os ímpios. E eu falo aqui, os ímpios também têm também a chance de se arrepender. Enquanto a porta da graça estiver aberta, ainda há esperança. Quando a porta da graça se fechar, meus queridos, quem foi salvo foi, quem não foi não vai ser mais. E Jesus vai voltar. E Jesus vai destruir os ímpios com fogo. Os pecadores vão morrer. Ainda há chance de você se arrepender. Ah, mas eu estou perdido. Não, você não está perdido. Porque eu li lá para vocês em Tito. A graça de Deus é para todos. Não é só para mim, é para todos. Mas você tem que renunciar o pecado. Deixar o pecado e se voltar para Jesus. Só com o fim do pecado, o céu e a terra finalmente poderão ser unidos. Então essa foi a lição de Cristo em Filipenses e Colossenses, a lição 13, permanecendo na vontade de Deus. Você quer permanecer na vontade de Deus? Se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus, faça a vontade de Deus, seja uma pessoa do bem, faça o bem, pregue a palavra, fale de Jesus para as pessoas. É isso, fazer a vontade de Deus. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Quero orar por vocês. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós colocarmos em prática o que aprendemos aqui. Que o Senhor perdoe nossos pecados. Só o Senhor pode nos vestir com as suas vestes brancas de justiça. E só o Senhor pode purificar os nossos pecados. Por isso que nós entregamos todos os nossos pecados para o Senhor. Pai querido, é isso que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E até meu próximo vídeo. Tchau!